Bem-vindos à terceira videoaula da disciplina de Gestão Tributária. Hoje vamos analisar o conceito de ICMS, identificar o seu funcionamento e sua extensão de cobrança e analisar o peso deste imposto para a estrutura tributária brasileira. No Brasil, os impostos podem ser instituídos tanto pela União como pelos estados e Distrito Federal e municípios. Pela nossa Constituição Federal, um dos impostos mais complexos e também um dos mais rentáveis para os cofres públicos é o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, e cabe aos estados a sua instituição. Mas antes de ter a nomenclatura ICMS, o imposto era chamado de IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações, tributo cumulativo que incidia sobre vendas de mercadorias em geral e que vigorou até o final dos anos de 1960. Já em 1967, o IVC passa a ser substituído pelo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e sua principal característica era a adoção do método do valor adicionado. Esse método permite eliminar os efeitos negativos da cumulatividade. Inicialmente, o novo tributo trouxe protestos dos estados menos desenvolvidos do país, que alegaram que a forma de cobrança desse novo imposto motivava a transferência de renda das regiões mais pobres para as regiões mais ricas da nação, já que quem pagaria o imposto teria em vista que o imposto era cobrado na origem e, portanto, pago pelo consumidor dos estados mais pobres. A mudança mais significativa do ICM ocorre com o advento da Constituição de 1988, que o transforma no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ampliando a base de incidência do tributo, incorporando a ela a produção de petróleo e derivados, o consumo de energia elétrica e os serviços de telecomunicações e de transporte interestadual, que até então faziam parte de um regime tributário próprio. Outra mudança significativa, principalmente para os estados, foi a autonomia que adquiriram para fixar alíquotas internas, o que também gerou uma disputa entre os estados que iniciaram uma guerra fiscal. Após as considerações iniciais sobre o histórico do ICMS, podemos agora buscar alguns elementos para conceituar o ICMS. Vamos partir do marco de transformação do antigo ICM para o novo ICMS, que é a Constituição Federal de 1988. A Carta Magna prevê em seu artigo 155, inciso 2º, que compete aos estados e ao Distrito Federal a instituição de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Assim, ficou a cargo dos estados a instituição e cobrança dos impostos sobre circulação de mercadorias, o ICMS. O ICMS é um imposto muito importante na estrutura do sistema tributário nacional. Primeiro, porque é um dos mais rentáveis para o erário. Segundo, porque seu funcionamento envolve uma complexa estrutura jurídica, que apesar de ter seu pilar ancorado na Constituição Federal, varia de estado para estado da nação. Para entendermos a importância do ICMS para o orçamento do setor público, vamos analisar o nosso quadro. O nosso quadro demonstra o peso, ou seja, a importância do ICMS na arrecadação tributária nacional. Na primeira coluna temos a origem da arrecadação, ou seja, a relação de impostos. Nas colunas seguintes temos o destino da arrecadação de cada imposto, que segue a União, Governo Federal, Estados e municípios. Temos aqui dados da Receita de Impostos do exercício de 2009. O imposto em destaque é o ICMS, objeto de estudo da nossa aula de hoje. Verifiquem que, em comparação aos demais impostos, o ICMS é o que apresenta a maior receita e é arrecadado pelos estados. Apenas o valor do ICMS representa cerca de 40% do total arrecadado, ou seja, da receita de impostos do governo geral.
Podemos perceber que a tributação sobre o consumo, ou seja, o ICMS, representa a maior parte das receitas e da carga fiscal total. Em 2008, chegou a representar 48% das receitas tributárias totais. Vimos que o ICMS diz respeito à tributação sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento que temos a respeito do que significam exatamente estes termos, circulação e mercadoria. Não é qualquer tipo de operação que será taxado pelo ICMS. É preciso identificar quais situações se enquadram como fato gerador do imposto, já que ele não se refere a simples mercadorias, nem a quaisquer espécies de circulação. O fato de possuir uma determinada mercadoria não é determinante para pagamento do imposto. O imposto incide sobre a transação de mercadorias, o que envolve a transmissão do direito de posse ou propriedade de uma mercadoria através da sua compra, venda ou troca. Para a transação de mercadorias, damos o nome de circulação, que seria a passagem das mesmas de uma pessoa para outra, através de um título jurídico, mesmo sendo irrelevante a mera circulação física ou econômica. O simples deslocamento de mercadorias não configura cobrança de ICMS. Por exemplo, a saída da mercadoria do estabelecimento comercial por si só não configura fato gerador do imposto. O mesmo se dá com mercadorias que são retiradas do estabelecimento durante um incêndio ou que são transportadas por motivos de uma mudança de sede da empresa. Nenhuma dessas hipóteses acarreta a cobrança do imposto. Para configurar fato gerador do imposto, é necessária a transferência da posse da mercadoria de uma pessoa para outra. E o que seria mercadoria? Segundo Paulsen e Mello, 2013, mercadoria pode ser definida como bem corpóreo da atividade profissional do produtor, industrial e comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para consumo, compreendendo-se no estoque da empresa, distinguindo-se das coisas que tenham qualificação diversa, como é o caso do ativo permanente. Podemos entender que mercadoria é o bem palpável, fruto de atividade comercial ou industrial, que tem por objetivo sua comercialização, ou seja, a transferência de propriedade deste bem. É importante ressaltar que o conceito de mercadoria, com vistas à incidência de ICMS, sofreu uma ampliação constitucional, quando incluiu a energia elétrica, que é incorpórea, ao âmbito de incidência do ICMS. Temos então os conceitos de circulação e mercadoria intimamente ligados, cabendo aos destinatários do imposto ficarem atentos à sua concepção jurídica, para efeito de caracterização ou não da incidência de ICMS. O ICMS fala das operações de circulação de mercadorias, mas também incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Neste caso, é preciso definir exatamente a qual extensão de serviços de transporte se refere o imposto. Para tanto, 3 aspectos precisam ser considerados. O primeiro é que o imposto se refere a serviços prestados em regime de direito privado, ou seja, que não se confundem com serviços públicos. O segundo é que apenas podemos considerar a prestação de serviços quando existirem uma ou mais pessoas qualificadas como prestador e tomador de serviço. Ou seja, não é possível caracterizar como prestação de serviço sua execução da pessoa para ela mesma. A empresa, por exemplo, que transporta bens de sua propriedade, não produz fato gerador de ICMS, uma vez que inexiste relação contratual. O terceiro é que os serviços de transporte a que se refere o imposto são intermunicipais e interestaduais, não se sujeitando a ele os serviços de transporte realizados dentro do município, sujeitos exclusivamente ao ISS e os serviços de transporte para o exterior. Desta forma, segundo Paulsen e Mello 2013, na página 239 e 240, configura fato gerador do imposto o início da prestação dos serviços, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias e valores, ou a utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não seja vinculada à operação ou prestação subsequente.
e o ato final do transporte iniciado no exterior, no caso de serviços prestados no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Quando tratamos de fato gerador do ICMS, relativo à prestação de serviços de comunicação, nos referimos especificamente ao imposto que incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza, como salientam os autores Paulsen e Mota, em nosso caderno didático. Segundo os autores, a base de cálculo do imposto está centrada sobre o valor da operação mercantil ou do preço do serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Não há na formação de base de cálculo qualquer elemento estranho ao valor da operação ou do preço do serviço de transporte e comunicação. Somente deve integrar à base de cálculo os valores inerentes às mercadorias e ou serviços de transporte e comunicação, bem como os reajustes e acréscimos intrinsecamente vinculados a tais valores. Temos ainda uma subdivisão da alíquota do ICMS, que seria a alíquota interna e a externa. Quando o vendedor e o comprador da mercadoria residem no mesmo estado, cabe a alíquota interna, que é fixada por lei estadual. Já a alíquota externa é dividida entre a alíquota interestadual, aplicadas quando o vendedor e o comprador se localizam em estados diferentes, e alíquotas de exportação, aplicáveis às exportações. Para as operações interestaduais, são utilizadas as alíquotas de 7% e 12%. A utilização de uma alíquota ou outra depende da localização do estado de origem, onde se localiza o vendedor, e o estado de destino, onde se localiza o comprador. Em regra geral, a alíquota é de 12%, mas nas vendas de mercadorias realizadas na região sul do país, mais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e mais o Espírito Santo, a alíquota cobrada é de 7%. Vale ressaltar sobre a característica de não cumulatividade do ICMS, ou seja, o contribuinte a fazer uma compra de mercadoria para posteriormente vender terá embutido o ICMS no valor total da nota. No momento que a mercadoria for vendida novamente, o ICMS está embutido no valor total da nota da venda. Ao final do período, o imposto que o contribuinte tiver recolhido será determinado pela diferença entre o valor do tributo sobre a venda e aquele que foi pago no momento da compra. Logo, não cumulatividade significa que o imposto pago nas entradas, crédito fiscal, será descontado do imposto cobrado nas saídas, o débito fiscal. Dessa forma, o imposto é devido sobre o valor agregado em cada fase da cadeia produtiva de um produto. Vamos, como exemplo, considerar uma cadeia produtiva de um determinado produto, que o ICMS está incluso no valor do preço de venda e uma alíquota de 18% de ICMS em todas as operações. A empresa A é uma indústria extrativa, explora recursos naturais e vende o seu produto para a empresa B por R$ 100 com ICMS de R$ 18. Por sua vez, a empresa B é uma indústria de transformação e vende o seu produto para a empresa C por R$ 245 com ICMS de R$ 44,10. Por fim, a empresa C é um comércio e vende o seu produto para o consumidor final por R$ 500 com ICMS de R$ 90. Dessa forma, a empresa A, ao vender para a empresa B, cobra R$ 18 de ICMS e recolhe ao Estado. A empresa B, ao vender para a empresa C, cobra R$ 44,10 de ICMS e, pela não cumulatividade, desconta os R$ 18 pagos de ICMS à empresa A e recolhe ao Estado, a diferença de R$ 26,10. Por fim, a empresa C, ao vender para o consumidor final, cobra R$ 90 de ICMS e, pela não cumulatividade, desconta os R$ 44,10 pagos de ICMS à empresa B e recolhe ao Estado a diferença de R$ 45,90. O Estado, então, recolheu R$ 18 da empresa A, R$ 26,10 da empresa B e R$ 45,90 da empresa C, totalizando os R$ 90,
Quem paga esses R$ 90 é o consumidor final, visto que o ICMS de toda a cadeia produtiva do produto está incluso no valor final da mercadoria. Porém, com a não cumulatividade, o Estado estará recebendo uma parcela do ICMS a cada fase da cadeia produtiva do produto. Vamos agora entender como se dá as opções tributárias. Ao iniciar o ano, o empresário precisa fazer uma definição importante do ponto de vista tributário, referente à apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, e escolher, de acordo com as características de seu negócio, uma das 3 alternativas: lucro real, lucro presumido ou simples nacional. O primeiro ponto importante é entendermos que lucro real e lucro presumido são opções tributárias, ou seja, nada mais são do que formas de se escolher como se pagar impostos sobre notas fiscais. Algumas informações básicas que iremos ver servirá para nos ajudar nessa escolha. No entanto, veremos também que nem sempre será uma questão de escolha. Em resumo, temos 3 principais opções tributárias: lucro presumido, lucro real e simples nacional. O Simples Nacional é uma opção tributária para empresas que faturam até 3,6 milhões por ano e não desenvolvam atividades impeditivas para esse perfil, como, por exemplo, empresas de consultoria, engenharia ou gestão. Já o lucro presumido é uma opção para empresas que faturam até 78 milhões por ano, ou a 6,5 milhões multiplicados pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior, quando o tempo que ela está no mercado for inferior a 12 meses e também não desenvolver atividades impeditivas para esse perfil. Ou seja, não se encaixa nessa opção tributária bancos comerciais, bancos de investimento, arrendamento mercantil e seguradoras. Todas as demais empresas que não estão nem nos perfis do Simples Nacional e nem no lucro presumido, são empresas tributadas no lucro real. Agora que sabemos do que se trata, vamos analisar qual é a opção melhor, lucro presumido ou lucro real, para uma empresa que, por natureza, não possa optar pelo Simples Nacional. Nossa primeira análise é sobre a tributação de PIS e COFINS. No lucro presumido, as empresas pagam essas 2 contribuições, PIS de 0,65% e COFINS de 3%, sobre o valor da receita bruta, ou seja, o valor total da nota fiscal, não podendo deduzir nenhuma despesa dessa receita, com exceção das devoluções de venda, abatimentos ou vendas canceladas. Já no caso do lucro real, o percentual de PIS e COFINS mais que dobra de valor, sendo 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. Porém, para minimizar tal aumento, é permitida a dedução de algumas despesas no cálculo das contribuições, tais como insumos de produção, aluguéis, parcelas de leasing, depreciação de máquinas, entre outros, conforme a legislação. Dessa forma, é preciso verificar exatamente qual opção compensa mais, uma vez que quanto maior o valor da despesa que se permite abater no cálculo, mais vantajoso é o lucro real, pois no final acaba se pagando menos de PIS e COFINS. Por outro lado, para uma empresa com margens maiores, ou seja, poucas despesas, o lucro presumido passa a ser uma melhor opção. Percebam que a melhor forma de descobrir qual o melhor regime é fazendo a conta. Nossa segunda análise é quanto à tributação de imposto de renda, de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Ambos são tributos cobrados sobre a renda das empresas, que conhecemos como lucro. O imposto de renda da pessoa jurídica é de 15% e a contribuição é de 9%. No lucro presumido, o lucro é obtido de forma presumida, ou seja, através de um cálculo matemático é assumida a sua porcentagem de lucro. Nesse caso, a Receita Federal determina qual é o percentual de lucro sobre cada atividade. Um exemplo seria as empresas industriais ou comerciais, com exceção de algumas atividades em que se presume que o lucro seja de 8% para a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e de 12% para a tributação da contribuição, ambos sobre o valor da nota fiscal.
Já o lucro real é encontrado mediante cálculo do resultado financeiro real. E para se chegar a esse resultado financeiro, a empresa precisa registrar todas as suas despesas e custos para deduzi-las de sua receita e encontrar de fato o valor do lucro gerado na operação, ou seja, o lucro real. Vamos a um exemplo prático de lucro real e lucro presumido. Nessa nossa situação, temos os seguintes valores. O valor de compra do produto é de R$1.000 e o seu valor de venda é de R$1.200. Essa empresa tem R$100 de despesa com comissão. Para chegarmos ao lucro presumido, consideramos um percentual presumido de lucro de 8% sobre o valor da venda. Logo, 1.200 multiplicado por 8%, temos o valor de R$96. Sobre o lucro presumido, temos uma alíquota do imposto de 15%. Logo, R$ 96 multiplicado por 15%, chegamos a R$ 14,40. Vimos que, além do imposto, temos a contribuição sobre o lucro líquido. Fazemos o mesmo cálculo considerando o percentual sobre a receita bruta, que no caso da contribuição é de 12% e chegamos a R$ 144. Este resultado, multiplicado pela alíquota da contribuição de 9%, nos dá o valor de R$ 12,96. Assim, pelo lucro presumido, a empresa pagará R$ 27,36 de imposto por essa venda. Todos esses percentuais do lucro presumido, contribuição e imposto de renda são fixados pelo fisco e estão disponíveis na legislação tributária. Vamos agora considerar que a empresa optou pelo lucro real. Temos aqui a mesma situação proposta, os mesmos valores de custo, que é o de valor de compra, o valor de venda e a despesa com comissão. Vimos no conceito sobre o lucro real que, para o seu cálculo, deve-se deduzir do valor de venda, que é a receita, o custo com a compra e com a despesa com comissão de R$ 100. Logo, dos 1.200, que foi o valor de venda, deduzimos R$ 1.000, que foi o custo com a compra, e R$ 100, que foi a despesa com a comissão. Temos, então, um lucro apurado de R$ 100. Sobre o lucro apurado, deduzimos a alíquota do imposto de renda de 15%. Logo, 15% de R$ 100 é igual a R$ 15. Temos, então, R$ 15 de imposto de renda. Calculamos agora o valor pago com a contribuição sobre o lucro líquido. Logo, 9%, que é a alíquota da contribuição sobre o lucro líquido de R$ 100, temos R$ 9. Podemos concluir, então, que a empresa pagará R$ 24 desse imposto ao realizar a venda desse produto. Vimos que se a empresa escolher o lucro presumido, ela pagará R$ 27,36 ao realizar a venda desse produto. Mas se escolher o lucro real, pagará R$ 24. Concluímos então que será melhor para a empresa considerar o lucro real, pois ela vai economizar em torno de R$ 3,36 por venda. Porém, como não é qualquer despesa que pode ser abatida do cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido, é importante consultar atentamente o regulamento de cada tributo. Ainda existe um adicional de imposto de renda para empresas que lucram acima de R$ 20.000 por mês, na ordem de 10% sobre o valor adicional, no lucro real ou presumido, o que faz uma grande diferença para empresas com grandes margens de lucro. No Brasil, é preciso demonstrar detalhadamente o cálculo dos tributos, informar para quem suas vendas estão sendo realizadas, para qual local e quais produtos estão sendo vendidos. Todos esses dados e informações são enviados ao fisco, Receita Federal, Estadual ou Municipal, por meio de formulários e arquivos eletrônicos, com o objetivo de fiscalizar as empresas ou mesmo autuá-las caso as informações estejam erradas ou divergentes. No lucro presumido, o volume e o detalhamento das informações são menores,
pois, como vimos acima, o cálculo dos tributos é de certa forma simplificado, não exigindo da empresa controles internos muito complexos. Já no lucro real, a contabilidade da empresa deve sempre estar em dia e ainda deve possuir bons sistemas de informação para evitar erros na prestação de conta. Na aula de hoje, analisamos o conceito de ICMS. Identificamos o seu funcionamento e sua extensão de cobrança, bem como o peso deste imposto para a estrutura tributária brasileira. Também discutimos o funcionamento do Simples Nacional e aprendemos sobre as alternativas de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, através do entendimento dos conceitos de lucro real e lucro presumido. Na próxima aula, aprenderemos sobre contabilidade tributária. Até lá!